Pelo convite. Então, meu nome é Wilson, mais do que ser professor, eu sou militante em vários momentos. Como sempre digo, eu tive a sorte de nascer negro e gay, então eu ataco por todos os lados. E também eu sempre digo, por ter nascido negro e gay e não ser idiota, eu sou socialista, porque não há como você enfrentar todas as situações com tranquilidade. Então, qual a ideia? Os companheiros falaram comigo, eu vim aqui para uma outra atividade ontem, para discutir o tema da homofobia. E como a gente discute isso com bastante frequência, e tem a ver com a minha formação profissional também, que eu sou professor, eu sou historiador e depois continuei a carreira acadêmica estudando cinema. E eu dou aula de história da arte, então é um pouco uma ideia de abordar esse tema por um viés que não é muito comum, que é o viés da cultura e da arte, para ver inclusive como a homofobia é algo que está tão enraizado na cultura, tão enraizado na sociedade, que percorreu toda a história da humanidade e contribui para que nós tenhamos essa situação que está colocada hoje, que a Ju citou aqui. Inclusive, eu achei muito importante ela ter colocado a situação, porque, particularmente, aí, tanto como militante antigo, digamos, eu sou mais antigo que a maioria de vocês, eu acho que um dos deveres daqueles que hoje estão lutando contra a homofobia é o resgate do 28 de junho. Ela falou sobre a Parada de São Paulo, a Parada de São Paulo também não vai ser no dia 28, e nós temos um problema, que esse problema que tem a ver com a cooptação das direções do movimento LGBT e da maioria dos movimentos. Eu sou um militante do movimento negro, também acho importante dizer, eu sou um dos coordenadores do Quilombo Raça e Classe, que é a entidade negra vinculada à CSP com lutas, e tanto no movimento negro quanto no movimento LGBT há uma destruição, pisoteamento das nossas bandeiras e da nossa história. E parte dessa história que eu vou comentar hoje é o 28 de junho. E tirar o dia do orgulho gay do 28 de junho e jogar para qualquer outra data tem duplo significado para nós. Primeiro, que é tentar dar um caráter comercial e mercadológico às nossas lutas. Porque vocês sabem que a maioria dos calendários estão adaptados aos feriados de cada cidade. Em São Paulo, por exemplo, é importante saber disso, a parada LGBT é a segunda data de maior ocupação da rede hoteleira de São Paulo. Só perde para a Fórmula 1. Então se transformou num programa turístico, num projeto turístico. Então nós também estamos lá em São Paulo com o esforço de fazer ações, por menores que sejam, no 28 de junho. Porque fundamentalmente, como eu vou tentar mostrar também, esvaziar o 28 de junho também é esvaziar o conteúdo político e combativo da nossa luta. É tirar a data de uma rebelião e fazer uma data de uma festa. Mas indo direto ao assunto, qual a ideia aqui? Então, como eu disse, eu vou começar, eu peguei o tema da arte para discutir isso, mas citando um cara que, provavelmente eu sei que tem vários militantes do PSTU aqui como eu, e são bastante amigos do Leon Trotsky, conhece bastante Trotsky, que é um dos caras que foi o líder revolucionário, um dos líderes revolucionários da Revolução Russa, ele foi organizador do Exército Vermelho, um sujeito bastante importante do ponto de vista histórico, que foi assassinado por Stalin, estou dizendo isso já de imediato, também vou citar o nome do sujeito. E o Trotsky é um daqueles militantes que tinha uma concepção de militância política, de revolução socialista, que para nós é a mais correta. Que a revolução ela tem um viés econômico, ela tem um viés político, mas ela tem uma missão social, que é resgatar a humanidade. Resgatar a humanidade em todos os seus aspectos sociais, morais, políticos e econômicos. Então o Trotsky foi um cara que, inclusive, que no decorrer de toda a sua vida militante, ele é o mesmo cara que organizou o Exército Vermelho, falava sobre literatura, discutia arte, foi para o México, inclusive, onde ele conviveu e teve um relacionamento amoroso com a Frida Kahlo. Então é um cara que tinha uma concepção de mundo que, para nós, é a concepção de mundo que os revolucionários devem ter. E ele tem essa frase, que ele disse, daqui foi um manifesto que ele escreveu com Diego Rivera e com a Frida Kahlo no México, que ele dizia, é o fim do manifesto da Federação Internacional por uma Arte Revolucionária Independente. Ele dizia, o que queremos? A independência da arte para a revolução para a independência da arte. Por que eu começo por aí? Porque quando nós começamos a entender um pouco da história da humanidade, nós vemos que as classes dominantes, hoje a burguesia, mas no passado outros setores sociais, sempre se utilizaram de todas as armas para nos oprimir e nos explorar. E é importante para nós também nos apropriarmos dessas armas, não só para entender o que é homofobia, entender o que é racismo, entender o que é machismo, mas também para utilizá-las na nossa luta política. Certo? E eu fiz um percurso. Primeiro eu vou
uma coisa, obviamente, quando a gente fala sobre homofobia, geralmente nos debates, a gente fica mais atento ou mais ligado à denúncia da homofobia. E acho que é importante sempre fazer a denúncia. Porque também as pessoas, o mundo normal, como a gente colocou, acha que nos espancar, nos achincalhar, nos humilhar, é uma coisa natural e normal. E a primeira coisa que nós temos que fazer é desconstruir essa normalidade. Não há nada de normal nisso. Além de que isso é uma opressão sempre colocada a serviço do sistema. Então, falar que a homofobia mata é concreto. Só eu queria pegar só alguns dados para entender qual o problema e por que eu vou entrar no campo ideológico. Porque nós temos uma situação, essa pesquisa foi feita pela pessoa Abramo, que é um instituto do PT. Eu sempre digo que uma coisa interessante é que depois que o PT chegou ao governo, eles continuam oferecendo os dados que denunciam a miséria, o preconceito, assim por diante, como ela colocou, não fazem nada em relação a isso. Então eles se apropriam dos dados deles para inclusive fazer a denúncia. Mas aqui é uma pesquisa que a pessoa Abramo fez em 2008, que é a pergunta seguinte: se existe ou não um preconceito contra a LGBT no Brasil? Quase todo mundo reconhece isso, 93% em relação aos travestis, 91% em relação aos transexuais, 92% em relação às gays, ou seja, 90% da população, segundo a própria população, tem preconceito em relação a homossexuais. Agora, o que é curioso, quando perguntar se são preconceituosos, os números caem para coisas ridículas. Então, por exemplo, os mesmos 92% que eu tenho travestis, só 29% dizem que tem preconceito. Em relação a transexuais, 28%, 27% assim por diante. Então, tem um problema aqui, que esse problema, inclusive, é geral. Tem uma pesquisa também da mesma pessoa Abramo que pergunta o seguinte: existe racismo no Brasil? 87% diz que sim. Você é racista? 4% fala que sim. Então, essa distância entre a realidade e a ideologia é um campo no qual nós temos que atuar. Nós, todos os tipos de organização, e particularmente a ANEL, e fazer essa atividade com a ANEL, para mim é um motivo de muito orgulho, porque eu tenho visto, tenho presenciado e participado da ANEL como sendo um dos principais instrumentos que a juventude construiu nos últimos anos para combater a homofobia. Eu estava no Congresso de Fundação da ANEL e o Congresso foi um banho em relação, inclusive houve um ataque homofóbico, machista por parte dos estudantes da Universidade Enciclopédica que recebiam o encontro, e a ANEL respondeu imediatamente, tinha uma mesa de homofobia que foi fantástica, e acho que para todos aqueles que estão na ANEL, se aproximando da ANEL, militando, discutindo com a ANEL, é importante também discutir como a gente vai lutar contra uma situação dessa. Particularmente, eu queria pegar no campo ideológico. Aí, só para pegar algumas coisas, o que passa para cá, mesmo que as pessoas neguem a homofobia, então, foi perguntar o seguinte: algumas frases, e as pessoas vão levar a concordar ou discordar. Então, aqui o aborda se ele concorda em parte ou concordo totalmente. Mas, por exemplo, Deus fez o homem e a mulher com sexos diferentes para que cumpram o seu papel de pais que tenham filhos. Isso tem concordância de 84% da população. Ou ainda que existe, aí vamos falar uma série de coisas. A homossexualidade é um pecado contra as leis de Deus, 58%. Nós temos uma sociedade ultraconservadora. Ultraconservadora. E qual o problema? Não reagir a isso, ou conviver com isso, é jogar água nesse conservadorismo. E é por isso que nós dizemos que, por exemplo, a retirada do kit anti-homofobia, a não aprovação do PLC, a mutilação do PLC pela Marta Suplicy, em acordo com Crivella, e mesmo com a direção nacional da Associação Brasileira de Gays e Lésbicas, ela não só é uma covardia do ponto de vista político, como é também algo que convive e facilita a homofobia. Em algumas coisas, e acho que também para entender por que dos ataques, eu acho que daqui uma coisa pesada. Grau de aversão em relação aos grupos de pessoas. Então, há uma aversão gigantesca, ou antipatia, o maior número, em relação a quem não acredita em Deus. Usuário de drogas em seguida, depois garotos de programa, depois transexuais, travestis, aí só vem a gente. Então, para quem é teu maconheiro e gay e negro, não vou citar o nome, a vida vira uma desgraça, certo? Porque a situação, essa é a sociedade que nós vivemos. Agora, o fundamental é porque as pessoas pensam dessa forma, e sempre que a gente fala, eu sou professor há vários anos, e até entre meus alunos, as pessoas vão dizer, é natural ser assim. Isso é normal. As pessoas nascem assim com preconceito. O preconceito é uma coisa que vem com as pessoas. Isso não é verdade. O preconceito nem é natural a cada indivíduo. Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce homofóbico, racista ou machista. E mais do que isso, a homofobia, o racismo e o machismo não são
naturais na sociedade. São construções políticas, culturais e ideológicas. E construções que foram feitas no decorrer de séculos. E é por isso que eu vou dar uma passeada, e antes, um pouco antes disso, quando a gente fala dessas coisas, porque, obviamente, isso está sendo alimentado cotidianamente por setores da sociedade. Então, o outdoor que estava espalhado pelo Rio de Janeiro há um tempo atrás, em favor da família e da preservação da espécie humana, Deus fez macho e fêmea. Foi com esse cara que a Marta Suplicy fez o acordo para não tirar o PLC. Ou ainda, tem outra campanha que faz uma relação direta entre homossexualidade e extermínio da espécie. Se diz muita bobagem por aí, e essas bobagens vão contribuindo para o crescimento da homofobia. Então, como eu disse, eu fiz uma proposta, fazer um passeio aí pelo passado, para a gente ver algumas coisas, para chegar depois concluir um pouco do que a gente pode fazer. Então, eu fui lá no fundo mesmo, passado, depois inclusive eu vou passar esse material para o Pouso da Anel, para quem quiser ler com calma, essas coisas todas, tem facilidade. Só para pegar alguns elementos. Do ponto de vista marxista, do ponto de vista histórico, sociológico, a opressão, particularmente a opressão à mulher e a opressão aos não heterossexuais, tem data e endereço. Ela tem um livro muito importante do Engels, companheiro do Marx, que escreveu o Manifesto Comunista, que chama A Origem da Família, do Estado da Propriedade Privada, não obrigatoriamente nessa ordem, mas família, Estado e Propriedade Privada, eles estão todos aí. Onde ele coloca uma questão bem interessante, que quando a gente vai entender, para entender o percurso da humanidade, a gente tem que entender que a humanidade nunca foi da forma que nós temos hoje. Há um momento histórico, eu vou ser breve em relação a isso, em que, por uma série de questões sociais, há uma divisão social do trabalho, entre homens e mulheres, particularmente. Tem a ver com as necessidades do ser humano de sobreviver. Nesse momento, que é um momento, estou falando do período neolítico, 40, 50 mil anos, 10 mil anos antes de Cristo, quando o ser humano domina a agricultura e a pecuária, por uma questão puramente biológica, não tem nada a ver com fragilidade, não tem nada a ver com incapacidade. As mulheres ficam com a tarefa da agricultura. E é uma tarefa das mais pesadas, porque derrubar a árvore no período neolítico, 10 mil anos de Cristo, não é derrubar graminha, é abrir terreno, é fazer uma série de coisas, o que faz inclusive que as mulheres sejam as primeiras a fabricarem as armas de defesa, para proteger terreno, esse tipo de coisa. E os homens vão para a pecuária, para a caça, esse tipo de coisa. O concreto que nos interessa, que num determinado momento o gado se torna o elemento fundamental da economia, o elemento fundamental da sobrevivência. E os homens se apropriam disso. E é a partir desse momento que os homens criam uma regra social. Que eles acumulam riqueza, acumulam propriedade, acumulam gado, e é o momento que eles sabem que vão morrer e vão ter que deixar isso para alguém. E a ideia de família ou monogamia que não existia até aquele momento começa a se instaurar na sociedade. A ideia de que, já que eu vou deixar minha propriedade, eu tenho que saber quem é meu filho que vai ser meu herdeiro. É nesse momento histórico que as mulheres são aprisionadas aos homens. Obviamente todo mundo sabe aqui que a regra inversa nunca existiu. Ou seja, a ideia de que a mulher, a ideia que o homem, a mulher só pode ter um parceiro para saber quem é o filho, sempre foi uma regra colocada pelos homens. E a ideia de que o homem pode ter quantas parceiras quiser, isso sempre existiu como regra. Certo? Agora, também no decorrer da história, isso foi se tornando uma coisa mais pesada, que vai chegar à homossexualidade, mas só para pegar alguns momentos históricos que eu acho que são interessantes. Para inclusive entender que o discurso homofóbico, ele tem uma particularidade no nosso mundo, que é o predomínio ou a imposição de uma lógica eurocêntrica, cristã, sobre a sociedade. E mesmo depois desse período da pré-história, da antiguidade, nós sabemos que os gregos não foram nada simpáticos em relação às mulheres, muito pelo contrário. Eles foram de machismo, a mulher era cidadã de terceira, quarta categoria. Mas assim, eu gosto, eu sempre falo, nós marxistas, a maioria de nós pelo menos, somos ateus, mas a gente sabe lidar com os mitos dizem sobre a história, dizem bastante sobre a história. E tem um mito, eu sempre gosto de colocar isso, um mito grego de fundação, que o mito cristão de fundação, todo mundo conhece, é a história de Adão e Eva. É um mito que, por excelência, já cria uma supremacia hétero-masculina. Ou seja, Eva é fruto da costela, ela não é nem um fígado, nem um coração, nem um órgão de extrema importância. É uma costela que pode ser quebrada, requebrada, chutada, e vai ser sempre um órgão inferior. Os mitos de criação dizem muito sobre o tipo de sociedade que nós vivemos. E enquanto o mito cristão dá uma supremacia total aos homens, eu gosto muito do mito grego de criação, muita gente não conhece, que é o chamado mito da androginia.
Só para contar rapidinho, segundo o mito grego, os deuses fizeram os primeiros seres humanos nesse formato aí. Tinham duas cabeças, dois braços, duas pernas. Quatro braços, exatamente como está aí. E os... eu faço esquerda e direita, foi o meu problema, de qualquer forma. Mas o que acontece? Esses seres super inteligentes, super potentes, super ágeis, ousaram desafiar os deuses, tentaram subir no Olimpo e tal. E o que Zeus fez? Cortou os dois pela metade, cortou o corpo pela metade. Deu um castigo que era mais ou menos essa ideia, dividiu o sujeito pela metade. E o que é interessante do ponto de vista do que nós estamos debatendo? Na concepção grega, o ser humano estava amaldiçoado para o resto da eternidade buscar a sua outra metade. É a tal bobagem do mito da laranja, da outra metade da laranja, essas coisas todas. Mas o que é interessante, na concepção grega, essa outra metade podia ser metade homem, mulher, homem, mulher. Não havia nenhuma censura moral do ponto de vista de qual é a sua outra metade. Mas a ideia de que sua completude, a sua inteireza, se dava de qualquer outra forma. Por que eu estou dizendo isso para começar? Porque há um problema sério quando nós discutimos homofobia. A primeira coisa é reduzir nossa história a sexo. Eu sempre digo, se nós gays e lésbicas, transexuais e travestis fizéssemos tanto sexo quanto os héteros pensam, nós seríamos muito mais felizes, com certeza. Certo? Não, porque qual é o problema? Vem a homossexualidade como um problema sexual. E não é isso que nós estamos discutindo. A homossexualidade como orientação diz claramente uma coisa. Nós somos seres cuja completude, como ser humano, do ponto de vista emocional, afetivo, social, cultural, só é possível com alguém do nosso sexo. Só é possível com alguém que é essa pessoa que nos completa. Inclusive, e isso é uma coisa que deveria ser tranquila, foi demonizado ao ponto, que eu sempre digo, principalmente não num espaço como esse, mas geralmente nos espaços que a gente vai discutir com professores, esse tipo de coisa, eu sempre olho para aquelas pessoas e fico pensando, sempre me pergunto, porque sempre quando se vê um gay ou uma lésbica falando publicamente, você olha para algumas pessoas e você tem certeza que a pessoa está olhando para a tua cara e só querendo perguntar, como esse cara é na cama? Será que ele faz o quê? Será que ele é passivo ou ativo? Eu odeio esse negócio, gente. Essa coisa da passividade e atividade. Eu sempre digo, o único ser capaz de ser passivo na cama é um cadáver. Certo? Porque não há passividade no sexo. Não há, porque isso, inclusive, é o traslado de uma concepção machista para a homossexualidade. Assim como as mulheres são tidas como passivas e frágeis, e os homens são os ativos, então, obrigatoriamente, numa relação homossexual, você tem que ter a mesma correspondência. E aqui eu não estou falando das posições assumidas, certo? Mas eu estou falando, sim, de uma concepção sobre sexualidade que não tem a ver com a sexualidade humana. Também, só falando dos gregos, eu gosto muito da imagem mesmo, a ideia, inclusive, da sexualidade da forma como concebemos hoje, nunca foi exatamente assim. Eu gosto muito dessa imagem grega, que é do Hermafrodito, tem a ver com toda a história dos travestis e assim por diante. Que é uma coisa, você olha para essa figura, que tem esse corpo bastante interessante, mas você olha do outro lado, a sua completude é completamente diferente, ou seja, é uma ideia de sexualidade muito mais interessante do que nós temos hoje em dia. Essa ideia da possibilidade concreta de um ser ambíguo, de um ser, inclusive na Grécia, tido como perfeito, como assim por diante. Aí, só para pegar outras ideias, a ideia também das relações entre homens, eu sempre quando vejo, porque tem a ver com o que eu quero falar depois, porque mesmo a história da humanidade, a partir do ponto de vista que nós vivemos, está sendo recontada. Recontada eliminando a homossexualidade, ou dando um caráter jocoso, ou dando um caráter negativo. Só para pegar essas coisas, os mitos gregos, outro dia eu vi um pedaço de Troia, aquela porcaria que fizeram no cinema. Não, e tem uma coisa, quem vê o filme de Troia, todo mundo deve ter visto, porque repete a exaustão na TV, mas no filme, ninguém entende porque o Aquiles fica enlouquecido quando matam aquele que é chamado de primo dele no filme. Porque o primo dele não é o patrono, o primo dele não é a prima, é o amante dele. Certo? E ele fica endoidecido, porque mataram o amante dele. Certo? E isso que era discutido abertamente naquele período, aqui é ele, inclusive fazendo curativo no amante, isso foi eliminado da história. E vai sendo eliminado a cada momento. Então, nós temos voltar no passado, resgatar a cultura, resgatar a arte, também significa criar um contradiscurso em relação à forma como a história está sendo contada hoje. E é parte fundamental da nossa luta em vários sentidos. Uma figura que também foi relegada ao limbo é a nossa amiga Safo.
Vocês devem saber que, inclusive, Safo é tida, mais ou menos a musa das lésbicas, mas além de ser uma musa das lésbicas, o Platão dizia que era a 12ª musa, porque era uma poeta de enorme qualidade, e seus poemas sumiram da história. Sumiram exatamente por ser uma mulher que tinha sua independência, bancou a sua existência, teve relações abertamente lésbicas com as mulheres. Vocês sabem que a palavra lésbicas vem daí, ou seja, Safo de Lesbos era a ilha onde ela mantinha a sua escola, e a partir daí se cunha no século XIX a palavra lésbica. Agora, o que me incomoda mais é que a partir do nome dela se criou uma outra palavra: safada. Ou seja, uma mulher independente, dona do seu próprio nariz, que lida com a sua sexualidade da forma que quer, seja ela lésbica ou heterossexual, é uma safada. É uma filha de Satanás. Então, resgatar isso também tem a ver em desfazer, desconstruir isso que foi construído em cima da gente. Porque nós vivemos, e aqui entendo o seguinte, inclusive nós marxistas, também temos uma concepção bastante concreta em relação à religião. A fé das pessoas é um campo bastante controverso, mas é um direito individual. Agora, as religiões cumprem outro papel na sociedade. As instituições religiosas cumprem um papel inegavelmente e sempre ao lado das classes políticas. Tem sido essa prática, salvo raras exceções, aquelas religiões moldadas ou formuladas pelos povos oprimidos, digamos assim. Mas no nosso caso, nós somos todos herdeiros, queiramos ou não, de uma sociedade judaico-cristã. E acho importante localizar isso para ver como o cristianismo cumpriu um papel fundamental no tipo de sociedade que nós temos, na normatização e na repressão da homossexualidade ou qualquer um daqueles comportamentos desviantes. Aí só pegar uma imagem que eu sempre mostro também, porque até a própria imagem de Cristo, segundo os cientistas, quer dizer, compuseram aquela coisa meio CSI, de fazer as faces a partir de um crânio. Eles pegaram um crânio do século I, com as características que teria um cara que vivia na Palestina. Todo mundo aqui acompanha Israel, Palestina, essas coisas todas. Ninguém viu nunca um loirão de olhos azuis correndo no meio da Palestina. Então, a imagem de Cristo, da figura histórica de Cristo, seria muito parecido com isso. E para mim, que milito no movimento negro, isso é um elemento importante, porque as imagens que nós temos das coisas e das histórias foram construídas e reconstruídas a partir da ideologia dominante. Assim como o Cristo, que está a ser loiro de olhos azuis, para se impor como a religião dominante, o cristianismo também teve um papel fundamental na perseguição e morte dos homossexuais. Mostrado numa imagem particular, daqui são instrumentos de tortura, mas essa cadeira é uma sacanagem total, gente. Com 1.600 pinos, madeira e 30 de ferros, ainda você tem que lidar com um negócio desse, essas coisas assim. Mas onde eu queria chegar, para quem gosta de rock, Iron Maiden, exatamente isso. Mas onde eu queria chegar? Nos séculos. Na Idade Média, nós tivemos, hoje em dia, para quem assiste muito cinema americano, vocês devem saber que fag é um palavrão usado como vírgula em qualquer filme. Qualquer coisa, o seu fag, se diz essa palavra com uma facilidade enorme. E é uma das coisas mais ofensivas. Qual é a origem disso? E para a gente entender qual é a profundidade do preconceito e do ódio homofóbico. Fag vem de uma palavra fags. E qual é a lógica da história? Na época da Idade Média, vocês devem saber que uma das grandes hipocrisias da igreja era a ideia de que você queimava as pessoas para purificá-las. Certo? A ideia de que a pessoa já tinha confessado o crime, sido perdoada por Deus, então ia para a fogueira para poder ser purificada. Essa mesma igreja chegou à conclusão de que os homossexuais não poderiam sequer ser purificados. O pecado deles, que é o chamado pecado nefando, ou seja, aquele pecado que não pode ser dito o nome, era tão profundo que a purificação era impossível. Então o que se fazia com os homossexuais? Eles eram enrolados na lenha e jogados para queimar outros. Eles eram parte da lenha. Fag quer dizer lenha para fogueira. Então, por que isso tem uma importância histórica? Porque quando um americano chama outro de fag, ele está dizendo o seguinte: você para mim é lenha para queimar gente, não serve para mais nada. Você não é nem gente, você é lenha, é pedaço de madeira. Certo? E essa ideologia, ela foi perpetuada e é perpetuada até hoje. Essa coisa que nos desumaniza. Seguindo aí o percurso histórico, também entenda o seguinte: a
própria história da humanidade e da arte em particular que eu estou tomando, ela manipula a história, e eu sempre, como eu falo da história da arte, eu faço um outing, aquela coisa de colocar todo mundo para fora do armário e generalizar, né? Porque é importante que as pessoas saibam que nossa cultura tem coisas que vão além daquilo que é dito. Então eu peguei 3 exemplos. Primeiro, todo mundo conhece Michelangelo. E aí só para no final eu vou tentar concluir isso. Todo mundo conhece esse negócio, né? Que é a criação de Adão na Capela Sistina. Então, por que eu chamei isso daqui de Em Busca da Humanidade Perdida? Porque a história, ela se move pelos processos concretos da humanidade. O mundo não se move só pelas ideias. E a própria arte sempre é um reflexo do que está acontecendo no mundo. Eu até falei do período medieval, todo o obscurantismo medieval, a repressão inquisitorial, essas coisas todas, começa a entrar em crise quando os modos, a produção, a economia e o mundo medieval vai para o espaço e surge um novo mundo que é a base do capitalismo. Um primeiro momento que tem como elemento, inclusive, um distanciamento por parte de setores da sociedade e da igreja. A gente só pode entender o que vai acontecer lá na frente, que é a Revolução Burguesa, se nós entendemos que a burguesia começa a se organizar como classe, inclusive, questionadora e revolucionária lá nos anos 1500. E vai fazer uma revolução lá em 1790, assim por diante. Mas o pensamento burguês, no primeiro momento, ele contamina os artistas e faz com que os artistas, principalmente aqueles que são abertamente homossexuais, comecem a questionar a ordem vigente de várias formas. E eu peguei o exemplo de Michelangelo, é o seguinte: todo mundo conhece essa imagem, e quando a gente olha para a imagem, fala, daqui é uma coisa super cristã, super santinha, assim por diante. E não é exatamente assim. Ela reflete exatamente a crise do sistema. Porque todo mundo sabe, para quem conhece a Bíblia, deve saber que na Bíblia, Adão foi criado do barro, Deus deu um sopro, veio a vida, assim por diante, depois vem Eva, da postérita e tudo mais. O Michelangelo, que é um cara que é extremamente questionador da sua época, ele faz isso daqui. Primeiro, para quem não sabe, ele fez a Capela Sistina por castigo. Ele odiava pintar, odiava. E aí ele brigou com o Papa da época, o Papa mandou como castigo mesmo que ele pintasse a Capela Sistina. Então ele já foi furioso pintar o negócio. E ele decidiu se vingar. Então ele pinta uma coisa que é interessantíssima. O Adão do Michelangelo está prontinho. Não só o Adão, a Eva não só está prontinha também, como ela está de olho já no Adão. Ela tem sua independência como mulher, ela vem carregada nos braços de Deus, mas ela tem seu olhar próprio sobre a realidade. E mais do que isso, a pergunta que se fez muito tempo: que diabo de vida é essa que esse Deus está dando para Adão se Adão já está vivo? Quando a gente vai ver na história, porque a arte é uma coisa interessantíssima, porque tem códigos próprios, tem uma série de outras coisas interessantes, mas muitas vezes os artistas, num período como esse, até no nosso, só para lembrar a época da ditadura, você tem que fazer metáforas, você tem que fazer, codificar as coisas para poder afirmar o que você quer. Depois de muito estudo, vocês veem que o Deus não é essa figura super bizarra que tem aqui, esse pano, essas coisas todas. Quando a gente vai ver o que ele quer dizer, é isso daqui, gente. Vocês já... a criação por Deus, na concepção de Michelangelo, um cara em crise com a igreja, em crise com o mundo que ele vivia, em crise com os poderes que ele tinha que enfrentar, ele deixa um quadro interessantíssimo. Ele fala assim: a vida que Deus nos deu não é alma, não é essas coisas etéreas. Se houve um Deus e ele deu vida, ele nos deu a cabeça, ele nos deu o cérebro. Certo? Então é uma concepção de mundo completamente diferente. E o que todo mundo afirma, Michelangelo é assim, ele faz esse tipo de coisa, ele questiona a ordem religiosa, porque também é gay. Ou seja, uma coisa que quase ninguém divulga sobre Michelangelo são seus sonetos homeróticos. Ele tem, eles chamam